Botafogo, né? Vamos seguir falando do Galo? Agora quem vai falar com a gente é o auxiliar técnico, Diogo Alves, foi ele que comandou o Atlético à beira do campo ontem, já que o São Paulo estava suspenso para essa partida. O Diogo Alves vai explicar a estratégia adotada pelo Galo. Vamos ver. A questão da bola longa, em certo momento, ela foi parte daquilo que a gente imaginava como estratégia, por uma questão meramente numérica. Se é uma equipe que te pressiona com 6, 7 jogadores, a última linha deles fica exposta. E a gente precisava colocar essa bola mais rápido no campo contrário para poder, de fato, tentar elaborar algum jogo ofensivo numa zona que ela era muito mais benéfica para nós, porque o grau de agressividade do Red Bull baixa nessa zona, do que fazê-los aquilo que eles são os melhores. A gente sempre entra numa discussão de que eles são muito bons numa coisa, eu ainda não tenho claro essa cena. Então, como eles são muito bons e têm feito muitos gols nos campeonatos, recentemente a expulsão do jogador do Coritiba acontece uma pressão alta da equipe do Red Bull. Então, basicamente, era tentar levar o jogo para o cenário onde eles não eram melhores, e sim, talvez, fôssemos nós. Também é claro, de característica dos jogadores que iniciaram o primeiro tempo, jogadores de um controle de bola maior, obviamente ficaram desfavorecidos por tantas bolas longas que a gente acabou usando como parte do plano. Muitas vezes, os treinadores acreditam que com esses mesmos jogadores você pode solucionar alguns problemas que previamente você sabe que seria muito difícil. A gente conseguiu enxergar isso rápido no intervalo, fazer as trocas e trazer a energia necessária para poder competir contra uma equipe que, assim como o Cláudio falou, segue invicta, sofreu um gol em 7 jogos e, sem dúvida nenhuma, é uma equipe que vem despontando nesse início de calendário, sobretudo pela juventude que tem dentro do campo como uma das mais relevantes para esse começo do campeonato. De volta, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Aqui, gente, eu vou te falar, viu? Esse Max, eu não sei como é que a produção deu conta dele durante a minha folga, sendo bem sincero, mas acho que quando ele fica aqui, ele transforma, ele muda. O Max nessa cadeira aqui, ó, é uma pessoa. Quando ele está aqui em pé, é outra completamente diferente. Você sabe da realidade, você sabe do que eu estou falando. Aqui, no intervalo, o Salazar estava assim, Sara, dá para falar do Preciado e o Preciado? Diogo Alves falou aí, ele também defendeu o Preciado, né? Falou que a questão física ainda pesa para o Preciado e falou também que a bola longa foi estratégia. O Salazar, bola longa para Hulk buscar, para Dudu buscar, para Bernard buscar. No segundo tempo, melhorou e deu certo, porque o Coelho vai em velocidade, né? Mas se a estratégia foi essa, foi muito mal pensada. A gente escuta, né? Fica tentando entender algumas coisas, fazendo uma reflexão, mas não chega a resultado nenhum. Falar do Preciado, igual o nosso amigo falou que a diretoria contratou mal, acho que a diretoria contratou bem. Se Preciado for ruim, pelo menos é um problema novo, porque ninguém já aguentava mais Natanael. Então, é a mesma coisa que a gente fala, será que não tem nenhum para contratar um primeiro volante, pelo menos para a gente falar, ó, esse cara é ruim, hein? Contratou mal, porque ficar 1 ano e 2 meses sem contratar ninguém também não dá. Aí a gente pega e escutar o nosso técnico ali à beira de campo falar que a estratégia era dar chutão. Eu acho que ele não está olhando o trio de ataque do Atlético, não. Bernard e Dudu disputando com alguém... Num campo molhado. Campo molhado de cabeça. 2 torres de zagueiro. Rapaz, eu acho que ele viu alguns jogos do Atlético em 2013 e achou que tinha o Jô para escorar para o Bernard mesmo ou para o Tardelli, mas a gente não tem um Jô mais desse tamanho. Então, assim, eu não consigo entender, não. A gente compreende o que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer assim, ó, temos uma deficiência, não temos volantes assim que possa sair jogando, o nosso zagueiro não sai jogando, aí ele joga a culpa no zagueiro, né? Fala assim, ó, eu não tenho zagueiros para sair jogando, então eles não chutam para frente. E acho que é isso, que precisa conversar com o Júnior Alonso. Eu acho ele um baita no zagueiro, só que ele está jogando muito mal. Perguntar pro cara, você perdeu o futebol ou você não está com vontade de jogar mais no Atlético? Porque no passado ele até pagou todas as fotos, reclamou de salário, e aí às vezes eu faço essa retrospectiva. Será que ele está satisfeito no Atlético? Às vezes, também na hora de falar assim, muito obrigado, tchau, nós vamos contratar, pelo menos a diretoria contratar o zagueiro, pelo menos para mim falar assim, não, esse aí é ruim, mas é um problema novo. Porque falar de problema 2 anos do mesmo problema está complicado. Júnior Alonso, eu gosto do você, mas melhora, né? É difícil de defender. E não só de volante o Atlético precisa, vocês comentaram do zagueiro, mas o Atlético não tem hoje um zagueiro de altíssimo nível.
Um zagueiro Não tem um, né? nota 8, eu vejo muita nota gente 9. falando, precisa Não de um tem. zagueiro. Para mim, não tem nem nenhum dos No dois, máximo, assim, nota nem o 7. lado direito, nem o lado esquerdo, tem garantia nenhuma. É porque eles entendem que o Lianco seja esse jogador. Eu tenho minhas opiniões com o Lianco, também não acho que o Lianco seja esse jogador todo que Também todo acho mundo que não. coloca. Eu acho que precisa dos dois zagueiros. Pode continuar, desculpa. Mas E é isso assim, mesmo. só para complementar aqui o debate, vou colocar também o Max para falar. Para mim, não tem nem que buscar meia boca, não. Zagueiro e volante, o Atlético tem que ir no mercado com a certeza Alto que vai nível. chegar, vai subir o nível do time, vai chegar para ser titular e para, assim, salvar o Atlético. Porque hoje, assim, nem o Tressoldi nem o Alonso me passam segurança. E aí é lógico que uma zaga passa muito por você ter um companheiro que seja bom também, né? A gente vê isso no Cruzeiro, por exemplo, o Fabrício Bruno e o Vidalba deram match, né? Então deu certo. O Atlético também talvez precise disso. Mas são duas posições, Max, que o Atlético precisa urgentemente contratar. Não tem, assim, não dá para contar com o Júnior Alonso para 2026, não, gente. Final do jogo, o cara aqui assim, ó. Eu até... É ruim queimar, né? Não é nem querer queimar, porque acho que é mais para ajudar um feedback positivo. O Cissé, né, o africano de 19 anos, que está treinando muito bem, ele deu uns trotinhos ontem no retorno de marcação, que não dá, né? Muito novo, chegou agora, você tem toda a razão, é no mínimo 2 zagueiros, mas conhecendo a diretoria que o Atlético tem, eu acho que um zagueiro aí, nota 7, nota 8, pode agradecer de joelho e esse primeiro volante, né? Eles não podem perder muito time, porque até chegar, a gente está vendo o que está acontecendo aí com o Preciado, que eu acho que vai dar certo, foi uma boa contratação, mas ontem jogou muito mal, nitidamente está abaixo fisicamente, mas na hora que entrar no eixo, tem condições de render mais, é um jogador que eu já acompanho há mais tempo, gosto do futebol dele. O Minda está aí ainda com dificuldade de adaptação, o Cassieira está em adaptação, então os que contratarem tendem a chegar da mesma forma. E aí já veio aí o que? Março, abril, você já perdeu um momento importante, de repente, você fica afastado dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, uns erros que não dá para compreender, né? Então, o Atlético precisa urgentemente... E aí, só para complementar uma informação, que é do Thiago Breta, se eu não me engano, do Portal No Ataque, me perdi o nome da colega lá, que fez a apuração com ele, conversou com o presidente do Tadieres hoje, e o presidente do Tadieres, que estava pedindo 9, que estava pedindo 12 milhões de euros, como fechou o mercado europeu, não conseguiu vender para ninguém, deixou claro, 6 milhões de euros busca ele. Ele é a opção número 1 na lista do Sampaoli. Então, acho que até para a diretoria tirar a responsabilidade dela, Sim. Né? Pega esse Galásia, vai lá, busca ele, traz e joga a responsabilidade para o Sampaoli. É importante a gente dar algum contexto dentro dessa informação que o Max trouxe, porque assim, o Atlético chegou a olhar opções de volante no mercado, só que nenhuma delas o Sampaoli aprovou, né? Nenhuma delas teve o aval do técnico do Galo. E aí, o volante do Tadieres teve o ok do Sampaoli, e é um pedido do técnico, né? Só que o Atlético está esbarrando nessa questão dos valores. Mas assim, gente, é uma posição urgente, ó, há tanto tempo, 6 milhões de euros, Você pagar, né, 9 milhões no Minda de euros e não pagar, porque eu acho que é até bacana, você trazer o Minda, 22 anos e tal, mas a prioridade era os 6 milhões no primeiro volante. Exatamente. 6 milhões de euros, gente. Se vira aí, faz o Pix lá, paga o Tadieres, sabe? É questão para salvar a temporada. E aí, só rapidinho.